Achei, apanhei um Instagram, mas aprendi. Olá, todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a dieta cetogênica. Oi, Carol. Olá, Ana! Como está? Tudo bem? Tudo jóia aí contigo? Tudo bem. Eu não considerei o horário de verão no Brasil, então eu errei o horário. Falei que ia ser às 6h30, mas é às 7h30. Espero que não tenha causado grandes problemas para todo mundo. Me desculpem. E antes de você falar alguma coisa, deixa eu só falar sobre o que vai ser a nossa live aqui para todo mundo. Eu até coloquei aí o comentário fixo dizendo que vai ser sobre dieta cetogênica na prática. Por quê? A Carol, que eu convidei hoje para conversar com a gente, já faz a dieta cetogênica há algum tempo. E eu adoro sempre conversar com ela e sempre pegar as dicas do que ela faz, o que ela não faz. E hoje ela vai compartilhar isso um pouco com a gente. Acho muito importante, antes de tudo, ressaltar que a dieta cetogênica não é para todo mundo, tá? Hoje é um caráter informativo apenas para que as pessoas se informem sobre o que é, como funciona, como que é na prática, um pouquinho da teoria que eu vou trazer da parte bioquímica, mas cada pessoa tem uma necessidade, essas necessidades têm que ser avaliadas pelo profissional da saúde. Então a gente vai conversar hoje com a Carol, só para saber um pouco mais, para que vocês também possam se informar com os nutricionistas e médicos que vocês já frequentam, tá bom? E, Carol, conta um pouquinho pra gente, né? Pode se apresentar e dizer como que é o seu dia a dia com a dieta cetogênica. Ana, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez conversar contigo, que é sempre um prazer, e dizer que realmente, da minha parte, eu não tenho informação médica alguma, é realmente só a experiência de alguém que pratica essa dieta, esse meio alimentar, como eu posso dizer. Então, a pessoa tem que, caso ela queira seguir a dieta cetogênica, realmente se informar com seu médico, com seu nutricionista, com seu nutrólogo, porque eu, inclusive, comecei com o meu médico, eu quero deixar isso bem claro. A primeira pessoa que me receitou a dieta cetogênica foi o meu cardiologista, que na verdade isso foi em dezembro de 2016, foi quando eu comecei a dieta. E fiz todos os exames, até porque entrar em cetose é um processo médico complicado no início, principalmente quando você não sabe. Então é bom realmente esquecer essa coisa do Google e procurar um profissional habilitado que possa acompanhar. Com relação à dieta cetogênica, como eu disse, eu já iniciei há alguns anos e, assim como todo mundo, tinha muitas dúvidas, não só do ponto de vista do que podia, do que não podia comer, mas do que se tratava. E eu iniciei com o propósito realmente de emagrecer. Isso era o que eu queria, emagrecer. Só fazer um parênteses e introduzir para quem não sabe o que se trata a dieta cetogênica. Antes de você falar da sua parte prática, um parênteses muito rápido. A dieta cetogênica, de uma forma resumida, ela é basicamente quando você provém 80% das calorias da sua dieta são de gordura e os restantes 20% são de proteínas e de carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, basicamente é isso. E quando a gente fala de gordura, eu não estou falando alimento processado. Pelo contrário, a dieta cetogênica ela é zero alimento processado. Então, nós falamos de gordura como abacate, azeite, peixe, Natas, queijo. exatamente, queijo que não seja processado também. Então, a dieta cetogênica, a base dela são gorduras boas, tá? Então, só deixando esse parêntese para cá. E o nosso organismo, ele tem duas formas de conseguir energia. Um é através da glicose, que vem do carboidrato, e o outro é através dos ácidos graxos provenientes da gordura. Então, a dieta cetogênica, ela força o nosso organismo a queimar a gordura como fonte de energia ao invés da glicose, tá? Então, é basicamente isso, só para dar um parênteses para todo mundo entender do que a gente está falando. Então, continua, Carol. Como que é seu dia a dia com essa dieta? Olha, o meu dia a dia é muito simples. Para ser sincera, a dieta cetogênica ela até facilita muito a minha vida no sentido da correria, do dia a dia, porque é uma dieta muito prática. Primeiro porque eu alio também com outra prática que eu acho que facilita muito e é muito saudável, que é o jejum intermitente, que isso a gente pode conversar em outro momento. Mas a dieta cetogênica é basicamente comer alimentos simples, que são alimentos naturais, folhas, alfaces,
a própria gordura natural dos alimentos é, na verdade, não ter medo da gordura. E muita gente confunde com relação à questão da gordura e pensa, bom, agora eu vou ter que tomar um copo de óleo de coco por dia. Bom, não tem nada a ver com isso, é simplesmente chegar num restaurante, por exemplo, e poder comer uma picanha do jeito que ela vem. Por exemplo, poder comer um queijo sem se preocupar se ele é 0% de gordura ou não, se ele é light, se ele é zero, se ele é... Comer a comida de forma mais natural possível. Então, meu dia a dia ele é bastante prático e uma coisa que eu realmente tenho evitado desde quando eu comecei a dieta é de frequentar essa questão das seções do supermercado dos alimentos processados. Isso é algo que praticamente eu já não faço mais. É claro que um ou outro alimento você acaba por consumir, mas isso é bem residual. E uma coisa que eu acho também que é bastante interessante, que é um outro mito que vem a partir disso, é com relação ao preço da comida. Muita gente acha que a dieta cetogênica é uma dieta muito cara e eu acho que não. Na verdade, o alimento processado é como a alimentação vegana. As pessoas falam, a alimentação vegana eu não consigo porque é muito caro, eu não tenho condições de custear. Só que a alimentação vegana é aquela alimentação da feira. Da mesma forma é a cetogênica, é a alimentação normal, a alimentação que a gente talvez tenha até comido quando criança, tirando, obviamente, o arroz, o feijão, algumas coisas, mas é a alimentação normal. Então, quer dizer, é algo que fica até mais simples, fica mais barato, fica fácil de também cozinhar, não é algo que demande muito tempo. Eu, de vez em quando, compartilho algumas receitas no Instagram, que as pessoas... Receitas não, na verdade, pratos, desculpe, e as pessoas perguntam a receita, e eu tenho até vergonha, porque não tem receita, é uma coisa de jogar dentro da panela, realmente refogar e comer depois. Não exige flambar, não exige assar de modo especial, absolutamente nada. Então, é um dia a dia realmente bem simples e bem facilitado. Sim, baseando comida de verdade. Eu acho que muita gente tem na cabeça que a dieta cetogênica é você comer de manhã um omelete, no almoço um bife com bacon e à noite outro bife. E na verdade não é só isso, porque a gente não pode olhar só para o macronutriente, a gente tem que olhar também para a qualidade, né, a densidade nutricional do alimento que a gente coloca no nosso prato. E aí você colocar brócolis, você coloca repolho, couve de Bruxelas, tudo isso junto com a proteína, né, que a proteína não é o principal macronutriente da cetogênica, é a gordura boa. Então, isso também é importante desmistificar com relação a isso. E nós temos aqui algumas perguntas que eu tô vendo. Primeiro, acho que todo mundo está se perguntando, você perdeu peso, Carol? Perdi muito peso e, bom, como é que se perde esse peso? Na dieta, pelo menos foi o que aconteceu comigo e com vários amigos, porque nisso você acaba, como no desporto, como na igreja, você acaba entrando numa comunidade de pessoas que também praticam isso. Então, conheço muita gente que faz a dieta cetogênica e que também o que aconteceu comigo aconteceu com elas e vice-versa. Realmente é uma dieta que se perde muito peso, tanto que eu conheço pessoas que eram obesas mesmo e que saíram praticamente da mesa de uma cirurgia bariátrica para perder peso de forma natural, de forma saudável. Então, realmente perde-se muito peso, principalmente no início. Por que que é no início? Porque geralmente quem come muito hidrato de carbono ou muito carboidrato, como se diz no Brasil, que é a mesma coisa, para cada molécula de hidrato de carbono, são necessárias 2 moléculas de água. Então, às vezes, a pessoa tem muita retenção de líquidos e não sabe por quê. Na verdade, é o açúcar. Então, quando você faz a cetogênica, que o seu corpo praticamente zera os hidratos de carbono, quando ele zera, chega nesse momento, então, geralmente, urina-se muito, muito, de uma forma até incrível, assustadora. No início é realmente muito, tudo muito novo. E com isso perde-se muito peso. E claro que no início você tem também que repor mais água, repor os minerais também, comer um pouquinho mais de sal. Não quer dizer comer 5 colheres de sal, tudo com muita moderação. Por os eletrólitos, né, Carol? Porque
quando o seu organismo ele muda dessa queima de energia da glicose para queimar os ácidos graxos, a gordura, quando existe essa mudança, o nosso corpo tem um período de adaptação que a gente chama de cetoadaptação, né? E você se sente como nesse período? Porque parece que é como se você estivesse gripado, né? Como que é isso? Ana, esse período é o mais difícil. E eu digo o seguinte, que quem passa pelo primeiro mês nunca mais abandona a cetogênica. Porque o primeiro mês você sente sintomas que são extremamente incômodos. E é importante falar disso porque esses sintomas, sim, eles são muito desconfortáveis. Eu vou falar deles. Por exemplo, dor de cabeça. É uma dor de cabeça permanente. Calma, não é nada que te impeça de trabalhar, não é nada que te deixe de cama, enfim, mas é aquela dorzinha de cabeça chata que não passa. Enfim, e a gente sabe que isso é normal, que isso faz parte do sintoma da dieta, porque na verdade isso é o corpo pedindo açúcar. Só que você não vai dar. Tanto é que se a pessoa desistir da dieta e comer açúcar, pronto, vai passar naquele exato momento. Só que a pessoa tem que aguentar esses sintomas. Então, por exemplo, a fraqueza. No meu caso, que sou atleta amadora de triatlo ainda, que é um esporte de endurance, que você precisa de muita força, de muita energia. No início a gente fica realmente muito fraco, sem querer fazer esforço. Por quê? Porque o corpo ele sente que ele não tem mais hidratos e ele está de alguma maneira tentando poupar energia e te dizer, olha, ou você me enche de açúcar ou então eu vou te deixar parado, porque nesse primeiro momento ele ainda não assimila que ele vai ter que queimar a gordura, porque queimar a gordura dá muito trabalho para o corpo. A via preferencial é da glicose, né? Exato. E esses sintomas, eles são realmente bastante incômodos, é bem complicado. E quanto Mas tempo depois, dura essa cetoadaptação, Carol? A Nath está perguntando. olha, geralmente é coisa de um mês. Entre um mês, 45 dias, mais ou menos, mas eu acho que em um mês a pessoa consegue se adaptar bem. Quer dizer, principalmente se já tiver uma dieta que tenha baixo carboidrato, porque às vezes a pessoa não faz a cetogênica, mas também não é, digamos, tão habituada a comer açúcar, já tem uma dieta mais equilibrada. Então, para essas pessoas é mais fácil. E o que eu digo é, aguente firme. No primeiro mês, para quem quiser seguir a cetogênica, aguente firme, porque realmente, principalmente a dor de cabeça, a fraqueza, o mau hálito, quer dizer, são sintomas que não adianta, não tem nada a ver. Agora, uma coisa que eu digo, isso passa. Na hora que o corpo, você não fica com esse sintoma para sempre. Essa é a coisa boa. É realmente só ter paciência para depois poder desfrutar das coisas boas, dos aspectos super positivos da dieta que, enfim, são inegáveis. Sim. Eu vi uma pergunta aqui com relação ao colesterol. E isso é uma coisa super importante que eu queria falar. Fale. Com relação a mim. Eu era uma pessoa que tinha uma alimentação saudável, entre aspas, nos padrões normais da coisa, como a gente está acostumado. Acho que feijão e arroz, enfim, comia tudo isso. Só que o meu colesterol, ele era sempre limítrofe. Ele não era alto e também, quer dizer, o colesterol bom nunca era no marcador mais alto e o colesterol ruim era sempre mais alto. Ficava ali naquele limbo. E eu, bom, já tinha ido em imensos cardiologistas, já tinha feito vários exames e achava que isso era genético. Pronto, era a explicação que me davam. Quando eu fiz a dieta, e os triglicérides também, era a mesma coisa, era sempre no limite, nunca era um valor ideal. E eu ficava muito chateada com isso, porque, bom, eu me alimentava bem, né? Fazia dietas com nutricionistas famosos e tudo. E também fazia esporte, fazia ginásio, fazia triatlo, fazia tudo e não conseguia realmente ter bons índices de colesterol. No primeiro mês, nos primeiros 30 dias da cetogênica, quando eu repeti o exame com o cardiologista que me prescreveu a dieta, a primeira coisa que foi logo notória foram os triglicéridos que baixaram, se eu não me engano, para 60 ou 50 e tal. Eu fiquei assustada porque eu nunca tinha tido aqueles índices tão bons na minha vida.
E o colesterol também. O bom subiu logo imediatamente e o ruim desceu de uma forma absurda. Quer dizer, já era o corpo certo, adaptado, fazendo uso da gordura corporal como fonte de energia. Sim, e queria até fazer um adendo com relação ao colesterol, porque na verdade, assim, o colesterol nós temos LDL, triglicérides e HDL. Triglicérides, eles aumentam de acordo com o consumo de carboidrato. Então, se você baixa a quantidade de carboidrato na sua dieta, automaticamente triglicérides baixam. A gente tem esse mito da gordura de que comer gordura aumenta triglicérides. Não é verdade. Triglicérides é açúcar e farinha que aumenta. Então, nisso eu acho que a dieta cetogênica ajuda, contribui. O HDL é o colesterol bom, que né, você tem que comer uma dieta saudável e também se exercitar, que também faz diferença no HDL. Eu acho que a Carol se exercita muito, então o HDL dela deve ser super alto, bom. E o LDL, na verdade, ele é relacionado ao consumo de gorduras, né? E hoje em dia também é controverso em relação a isso, porque não necessariamente você ter um LDL alto pode ser um risco cardíaco. Na verdade, alguns estudos estão em vias de dizer que já não é tão como era antes perigoso, né, o LDL alto. E como que é o seu LDL, que é especificamente relacionado ao consumo de gordura? Olha, os meus índices, Ana, aliás, a única coisa que me mantém. São dois motivos que me mantêm na cetogênica. O primeiro são os exames médicos. Quando eu faço os exames médicos, eu fico encantada, porque eu nunca tive esses índices na vida adulta. Sendo assim, na vida adulta, realmente, são índices que eu só tenho lembrança de quando eu era criança e olhe lá, porque quando vejo, realmente, sempre recebo os parabéns dos médicos, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. E eu atribuo isso realmente à dieta cetogênica, porque eu já era atleta antes de fazer a dieta. E realmente eu era como toda a gente, no sentido de, pronto, sempre tinha uma coisa ou outra que estava fora do lugar. Isso também com relação à glicose, com relação à hemoglobina glicada, não só a colesterol, mas todos esses outros marcadores também eram sempre limítrofes, ficavam ali, até porque no desporto de endurance tem o mito que a gente tem que comer mais hidrato de carbono e tudo, e eu meio que seguia essa linha, né? Comia mais pão, comia mais batata doce, Macarrão. macarrão no pré-prova para poder, digamos, ter mais energia. E, na verdade, eu vi no meu exemplo e no exemplo das pessoas que convivem comigo e que fazem a dieta que não se trata disso, que a pessoa pode realmente adotar esse estilo de vida de forma saudável e, no meu caso, realmente foi muito benéfico. A diferença é muito grande. E o segundo motivo, só para começar esse outro aspecto que eu acho fundamental, que foi um motivo, como eu digo, eu nem imaginava, eu já tinha lido, porque eu leio muito sobre a cetogênica e também sobre outros estilos de vida, o low carb. Alguém perguntou sobre o low carb. Daqui a pouco a gente pode até falar também só da diferença rápida entre a low carb e a cetogênica. Mas o outro motivo que eu nem imaginava, mas que aconteceu e que me ajuda imensamente é a acuidade cerebral. Uhum. Isso, para mim, a concentração, o foco. Então, para uma pessoa como eu, que eu sou professora universitária, agora estou a escrever a minha tese de doutoramento, quer dizer, estou nessa fase, que é uma fase que realmente ter foco, ter atenção, ter energia é praticamente essencial. Então, para mim, é uma dieta que, no fim, eu comecei por um motivo e hoje, na verdade, eu continuo por outro motivo. Então, hoje, por exemplo, eu sento na biblioteca e abro um livro e não tiro os olhos desse livro durante 3, 4 horas. E às vezes até vejo que alguns colegas ficam espantados porque a pessoa lê um pouquinho do livro, mexe no telemóvel, dá uma volta na biblioteca, vai tomar um café, porque não consegue sentar e ter atenção. E eu, quando, às vezes em que eu não segui a dieta cetogênica dentro desse período, desde quando eu comecei, eu também tenho esse comportamento de não conseguir focar com tanta disciplina, com tanta facilidade, até eu diria. Então, para quem quer. Sim, é interessante você falar até dessa acuidade cerebral, porque a dieta cetogênica não é uma coisa que apareceu ontem, ela é mais ou menos dos anos 20 e foi uma alternativa de tratamento para epilepsia.
Então, pacientes que têm epilepsia têm resultados tão bons com a dieta cetogênica quanto com o medicamento. Então, realmente, você prover corpos cetônicos, né, provenientes de ácido graxo, de gordura, como fonte de energia para o seu cérebro, muda alguma coisa que a ciência ainda não consegue explicar com toda certeza, mas muda. Tem muitos estudos relacionados a isso, né? E então essa acuidade cerebral, ela é cientificamente comprovada mesmo, porque você buscando a energia de ácidos graxos, você tem essa como se você acordasse, né? Não é igual da glicose, que você fica um pouco mais fadigada, mais cansada. E a gente tem algumas perguntas, Carol, sobre hipoglicemia e quando você faz os seus treinos longos, o que você come, né, para tirar energia? Porque quando a gente vai pedalar ou correr, geralmente a gente come um carboidrato para dar uma energia rápida para o nosso corpo. Como que é isso para você? Ana, isso para mim foi a minha maior dúvida e também foi o meu maior desafio, porque, entre aspas, para uma pessoa, eu não vou dizer normal, mas para uma pessoa que tem hábitos comuns de só frequentar o ginásio ali aquela hora, que não faz um desporto que seja um desporto muito exigente fisicamente, para essa pessoa talvez seja mais fácil seguir a dieta, porque, enfim, ela não vai ter esse desafio de passar horas e horas no exercício físico tendo que se alimentar sem hidrato de carbono. Então, isso para mim foi a maior dificuldade. Mas hoje em dia, eu acho que depois que o corpo adapta, no início foi muito difícil. Teve pedais que eu fiz agora que eu recomecei a dieta, porque também é meio por fases. Às vezes eu sigo a risca, passo meses e meses e sigo a risca. E às vezes, enfim, por algum motivo, recentemente eu caí, quebrei a mão, alguns meses atrás, e fiquei um pouco desmotivada, saí da dieta, mas voltei. E quando eu voltei, eu tive essa dificuldade de retornar, fazer novamente os pedais longos. E teve uma vez que eu quase pedi carona no meio da estrada, porque estava nesse período ainda da fraqueza, que eu não devia ter saído, mas saí. Então, hoje em dia, a minha alimentação no meio da estrada é uma alimentação normal. Eu faço um pré-treino, por exemplo, eu como abacate, bato com leite de amêndoas, um BCA, um complemento, enfim, nada que tenha hidratos de carbono. E hoje em dia também no mercado existem algumas barrinhas de cereais, barrinhas energéticas, que, embora industrializadas, não é o ideal, mas no meio da bicicleta você realmente não consegue, enfim, pegar nada que não seja muito prático. Então, no meio da bicicleta, a gente consegue comer aquilo ali, que tem no máximo 5 gramas ou 10. E a base são oleaginosas, provavelmente, né? Exatamente. Então, tem castanhas. Outra opção que eu gosto muito como pré-treino são ovos. Então, ovos cozidos, eu acho, além de achar delicioso, eu acho maravilhoso, dá energia, apesar de ser proteína. Mas o principal, quando eu faço pedais longos, são mesmo, por exemplo, o café turbo. Como é o café turbo? É o café, pode ser qualquer café que a pessoa queira, eu uso mesmo desses de cápsula, com natas, que fica excelente. Uma Natas delícia. é creme de leite para quem está no Brasil. Pois é, de preferência fresco, aquele que fica mesmo na geladeira do supermercado, no frigorífico aqui em Portugal. Então, coloca 1, 2 colheres de creme de leite fresco e também um pouquinho de canela, que é um alimento delicioso e super saudável, termogênico natural. Então, nossa, isso a depender do treino, quer dizer, isso consegue perfeitamente suprir as necessidades de um treino longo. Pasta de amendoim também é muito bom. Enfim, temos muitas opções. Sim, não, com certeza. Tem muita coisa que não pode, mas você, se você gostar das opções que podem, você pode se adaptar. E eu vi aqui uma pergunta da Ana Paula sobre diabéticos, né? Pessoa diabética pode fazer a dieta cetogênica? Depende. Diabetes tipo 1 não pode, tá? Diabetes tipo 2 não só pode, como é recomendado, né? Porque a dieta cetogênica, como ela diminui a glicose no seu corpo, diminui também a insulina. E a diabetes é uma doença causada pela resistência à insulina, diabetes tipo 2, tá? Então, para quem tem diabetes tipo 2 ou é pré-diabético, é uma dieta interessante que você pode discutir com o seu médico nutricionista.
E outra opção, que foi o que a Nath também falou, talvez é você começar com uma dieta low carb, priorizando comida de verdade, para depois, lá na frente, você pensar numa dieta cetogênica que é um pouco mais restrita, né, Carol? Inclusive, Ana, tem vários mitos também, porque alguns colegas que não fazem a dieta me perguntam, nossa, mas como, por exemplo, que comer só bacon e beber Coca-Cola zero pode ser mais saudável do que comer, por exemplo, batata doce? Eu digo, bom, se você acha que a dieta cetogênica é bacon e Coca-Cola zero, nós já começamos errado, porque na verdade a base realmente são os vegetais, são as gorduras boas dos alimentos. Então, fazer uma grande salada com folhas, com nozes, com carne, sim, com peixe, frango, enfim. Então, isso é comida de verdade. Até porque uma coisa que eu acho bem importante dizer, na dieta cetogênica, são admitidas algumas exceções com relação a comidas gostosas, entre aspas. Por exemplo, o chocolate preto. Pode-se comer o chocolate se ele for acima de 75% cacau. Agora, calma que não é uma barra de chocolate 75% cacau. São 2 quadradinhos. E não é por dia. Eu posso comer 2 quadradinhos por dia. Não é por dia. Na verdade, é aquilo um dia que você tiver vontade, vai lá e coma 2 quadradinhos. Mas não é que vai comer aquilo todo dia. E aquilo vai ser a base da sua alimentação. Então, aquilo é uma exceção. Só que, às vezes, é um pouco difícil no início. Enfim, você acaba por consumir um pouco mais desses alimentos, até para conseguir dar prosseguimento à dieta, mas isso não é a regra. A regra é comer comida de verdade, até porque só comida de verdade, ela te traz saciedade. Então, se você, por exemplo, trocar um prato de comida por uma barrinha de chocolate, ainda que seja 75% cacau, daqui a pouco o organismo vai estar realmente com fome e não é aquela vontade de comer, vai ser fome mesmo, que vai ter que ser. E quando você me falava da dieta cetogênica, eu sempre olhei com muito preconceito para a dieta cetogênica, porque eu acredito que restrição não é uma coisa legal, né? Você restringir alimentos da sua dieta, tipo banana, batata, para mim isso era um absurdo, soava como um absurdo. Mas pode ser uma estratégia que para algumas pessoas funcione. Então, vale a pena ver isso. E outra coisa que me preocupa é assim, quando você fala, é uma dieta low carb? É, uma dieta low carb, high fat. Essa é a cetogênica. Quando você diminui um macronutriente, você vai ter que substituir esse macronutriente por outro. E aí o que a pessoa tem que ter muita noção é o que você está substituindo esse carboidrato. Né? Você está substituindo por um embutido, por só bacon, por só peito de peru cheio de aditivo. Você está tomando Coca Zero, ok, não tem açúcar, porque o eritrol pode. Então, assim, ok você fazer uma low carb se você fizer substituições inteligentes, né? Exatamente, Ana, perfeito. Até porque, por exemplo, até mesmo a questão da dieta low carb. Qual é a diferença principal da low carb para a cetogênica? É que na low carb é admitido um pouco mais de hidrato de carbono. Então, são admitidas mais farinhas no sentido da farinha de amêndoa, da farinha de castanha, das farinhas que não têm hidrato de carbono em sua essência. Diferentemente, obviamente, da farinha de trigo, da farinha de aveia, que são farinhas que têm hidrato de carbono em alta quantidade na sua composição. Só que, por exemplo, as pessoas perguntam às vezes, emagrece, só que mesmo na dieta low carb ou na própria dieta cetogênica, não se faz essa contagem de calorias, no sentido de que, por exemplo, eu fiz um treino longo, gastei 2.000 calorias num dia, mais o meu metabolismo basal, logo eu posso comer tanto. Não é bem assim que funciona. Agora, é óbvio que a gente... Uma coisa que é bem importante dizer, come se está com fome. Se não está com fome, não come. Ou pelo menos não precisa comer. É diferente daquela dieta tradicional que existe uma prescrição para se comer de 3 em 3 horas. Então, se não está com fome, não come. Qual é a questão com relação a isso? É que às vezes as pessoas acham que porque é uma dieta cetogênica, porque é uma dieta low carb, ela vai, por exemplo, comer 1 quilo de queijo e vai emagrecer. Não vai. Por quê? Porque não é saudável, certo? Ela pode comer queijo? Pode, mas é tudo com moderação, não é de repente comer muito mais do que o permitido, principalmente se não fizer atividade física, porque tudo isso acaba sendo alinhado. Não é que a dieta cetogênica, ela não depende da atividade física. A pessoa pode ser o maior sedentário do mundo.
Mas é óbvio que se você se exercitar, tudo, o seu corpo vai funcionar de uma forma bem melhor e mais saudável. Com certeza. E existem também estudos que comprovam que quem faz atividade física tem benefícios maiores da dieta cetogênica, na verdade, porque para você lidar e metabolizar os corpos cetônicos, se você faz exercício, é melhor. Por quê? Quem faz exercício tem maior número de mitocôndrias, que é uma adaptação do nosso corpo. Então, quem está em movimento o tempo todo tem mais mitocôndria. E todo esse processo de produção de corpos cetônicos acontece dentro da mitocôndria, dentro do fígado. Então, é uma relação indireta, né? Porque a nutrição, a fisiologia, a medicina é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Então, depende de muitos fatores. Não é o preto no branco e depende também da bioindividualidade. Então, a Carol, ela faz pedal, ela nada pra caramba, corre, faz um monte de coisa. Então, a cetogênica para ela deu certo, né? Mas é importante a gente dizer aqui que talvez não seja para todo mundo. Por isso que é importante todo mundo conhecer e pesquisar a respeito e procurar saber se é bom para si mesmo. Como que você dosou isso, Carol, quando você começou? Olha, Ana, na verdade, foi um desafio bem grande, porque, como eu digo, essa dieta no início, ela é muito difícil e ela é muito incômoda. Então, por várias vezes eu me questionei, sim, se valia a pena. Bom, por que que eu não volto para a minha alimentação normal do arroz e feijão e batata que todo mundo come, do meu mingau de aveia, que era uma coisa que eu tomava sempre como pré-treino e pronto, sentia muita vontade, é gostoso e enfim. Eu realmente, por várias vezes, sopesei. Só que o que que me manteve na dieta? E talvez seja a razão pela qual eu tive uma certa mudança de mindset para poder continuar. Todas as vezes em que eu comia alguma coisa diferente, ou com hidrato de carbono, enfim, aquilo me satisfazia em termos de gosto no momento. Claro, eu achava gostoso, como todo mundo, ninguém vai dizer que um brigadeiro é ruim, ninguém Sim. Ou mesmo uma coisa saudável que seja, batata doce, enfim, tudo isso é muito gostoso. Mas, por outro lado, não me davam a energia que eu precisava. Então, por exemplo, eu comia um pedaço de bolo. Vou até dizer da coisa ruim. Comia um pedaço de bolo, uma sobremesa depois do almoço. O que que acontecia comigo? Ficava morrendo de sono depois do almoço. Aquele sono que se eu tivesse, eu tinha que, sei lá, descansar, deitar, fazer qualquer coisa, enfim. Então, quer dizer, eu comecei a ver que aquele prazer momentâneo de 30 segundos não valia a pena. Porque, no fim, isso foi uma estratégia mental, porque não é tão simples quando a gente vê, ainda mais aqui em Portugal e no Brasil, que a comida é uma delícia, enfim, então é difícil mesmo. Mas eu comecei a ver que realmente não valia a pena, porque não me dava energia e não só não me dava, como ainda tirava a que eu tinha. E quando eu como de maneira correta, da maneira cetogênica, vou assim dizer, o que que acontece comigo depois do almoço? Eu tenho às vezes até que vir para casa fazer uma bicicleta no rolo para poder me acalmar de tanta energia. Carol, quantos quilos você perdeu? Você pode contar pra gente? Posso, eu perdi na cetogênica cerca de 10 quilos, né? Eu tenho 1,60 m e eu comecei a cetogênica mais ou menos com 65 quilos e eu cheguei aos 55 quilos. Quer dizer, foi uma perda de peso imensa. Eu acho que também mais do que isso já ia afetar, porque eu também não sou uma pessoa alta. Mas eu conheço pessoas que perderam 30, 40 quilos, que realmente perderam muito, mas também tinham muito mais gordura e eram também pessoas mais altas, de uma estatura maior. Sim, tem até uma pergunta da Nath também, se pessoas magras podem fazer dieta cetogênica. Poder pode, dependendo da indicação do médico e da nutricionista. Na verdade, a maioria das pessoas faz por conta de perda de peso, né? Então, se a pessoa tem essa resistência à insulina, é indicado fazer a dieta cetogênica, a não ser que seja alguma indicação do sistema nervoso central, como epilepsia, né? Alguns casos que são bem específicos, mas isso tudo tem que ser avaliado com o médico e o nutricionista, né? Exato. Até porque, Ana, tem um aspecto importante que tem pessoas magras que têm o colesterol alto. Que não quer dizer que a gente associa muito a magreza à saúde.
É claro que a obesidade é praticamente considerada uma doença hoje em dia pela Organização Mundial da Saúde, isso é outra coisa. Mas não quer dizer que as pessoas magras não possam ter índices alterados. Então, de repente, para quem tem o colesterol alto, para quem tem problemas de diabetes tipo 2, para quem tem qualquer alteração nesse sentido, como a Ana colocou, a própria epilepsia, que foi a razão pela qual a dieta iniciou. Então, essas pessoas, enfim, devem, claro, procurar sempre os profissionais da saúde para orientação e acompanhamento, mas eu acredito que sim, não só possa como deva fazer. Ah, com certeza. Tem pessoas que são magras porque de almoço elas fumam um cigarro. Não quer dizer que isso é ser saudável. Isso é muito longe de ser saudável, inclusive, né? Então, tem que avaliar a bioindividualidade de cada um, as necessidades de cada um. E realmente, quem tem resistência à insulina, quem é pré-diabético e quem tem diabetes tipo 2, independente do peso, pode se beneficiar com a dieta cetogênica. Exato. E, Ana, é importante dizer também uma coisa que claro que num período longo, por exemplo, de dieta, porque a dieta cetogênica a gente até chama de dieta, mas na verdade é como tudo, né? Um estilo de vida. Então, o que acontece? Carol, eu saí da dieta, como já aconteceu comigo, eu já contei aqui. Saí da dieta, passei uns meses comendo errado, comendo, enfim, mesmo às vezes até bolo, açúcar, coisas desse tipo. Mas aí o que que acontece? Pelo menos o que aconteceu comigo, meu corpo saiu do estado da cetose, ou seja, voltou ao status anterior, Queima de glicose. queima de glicose, parei de queimar gordura e de novo eu engordei. Claro, não engordei o que eu tinha quando comecei, mas naturalmente ganhei uns quilos, enfim, que foram perdidos quando eu retornei à dieta. Então, o seu corpo, a gente tem que manter sempre nesse estado de cetose. Eu tenho um aparelhinho em casa, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa Tá é uma pergunta da Maia sobre se você mede essa cetona, se você tem um aparelhinho, né? Eu tenho, é esse aparelho aqui. A cetose chama Freestyle. É porque é o único do mercado, acredito eu, pelo menos era. E isso aqui já é bem antigo. É um aparelho, na verdade, gente, isso aqui de medir a glicose. E ele mede a glicose e a cetose. A diferença está aqui, que é no tipo da fita. Então, a fita da glicose é uma e da cetose é outra. Ele vai reconhecer e vai medir. Então, num estado bom de cetose, é um estado de 3,0. Uma pessoa que não faz a dieta cetogênica, ela não tem estado de cetose algum. Ela fica ali no zero ou próximo do zero. E a partir do momento em que ela começa e que o corpo vai se adaptando, esse índice vai subindo. Então, a partir de 1,5, podemos dizer que a pessoa entrou em cetose. Então, de 1,5 a 3 é um nível bom de cetose e acima de 3 é um nível excelente de cetose. Tem gente que fica com nível 7. E também é importante dizer que cetose é diferente de cetoacidose. A cetoacidose tem a pessoa que é diabética e tem o açúcar descontrolado no sangue. Então, isso é outra coisa, é um aspecto, digamos, negativo, praticamente uma doença. A cetose não, na verdade, quando o corpo muda essa chave, da queima da glicose para a queima a Sim, transformação dos e ácidos. também é importante só acrescentar, Carol, que assim, todo mundo faz essa cetose. Quando a gente vai dormir e a gente fica 7, 8, 9, 10 horas sem comer, o seu corpo ele diminui a quantidade de glicose disponível no sangue e com isso o seu corpo muda a chave, começa a pegar a energia dos ácidos graxos que você tem de reserva. Isso é totalmente fisiológico, você não precisa fazer a dieta cetogênica para você utilizar essa via. Nós já utilizamos todos os dias. O que a dieta cetogênica faz é forçar você a ficar nessa via de queima de gordura por mais tempo, né, Carol? Isso aqui, por exemplo, foi a última vez que eu medi a minha cetose, que foi no dia 31. Quanto deu? Deu 3,9, porque tá espelhado, né? Quando aparece aqui. Mas deu 3,9, quer dizer, é um estado normal. O máximo que eu já atingi foi 4,7 depois de um pedal longo em jejum. Mas também cheguei em casa
um pouco com fome, já não achei bom. Esse nível de 3 e tal, para mim, tá Tá excelente. excelente. Eu acho que até 5, né? Ok, mais do que isso. Apesar de só ser considerado cetoacidose a partir de 10, eu acho que a partir de 5 já é um exagero. Então você tá certíssima, Carol. E para a gente não se estender muito nessa live, queria agradecer todo mundo que entrou, que perguntou. A gente pode fazer outras com outros temas, mas eu não queria deixar muito longa essa aqui live, porque o Instagram bate a porta na nossa cara daqui a pouco, né? Então, para fechar, para concluir, eu queria mais uma vez dizer que é importante você se consultar com um nutricionista profissional de saúde. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu conheço e gosto da parte bioquímica de tudo isso. Sou health coach, então ajudo as pessoas a terem hábitos de vida mais saudável. Mas é muito importante que, se você quer saber mais sobre a dieta cetogênica, você se informar com os profissionais adequados, com a nutricionista, com o seu médico, assim como fez a Carol, como ela faz. E é importante a gente saber, eu acho que todo conhecimento é válido, mas cada pessoa funciona de uma forma e são vários fatores a serem considerados quando a gente quer entrar numa dieta que é um bocado restritiva quanto a cetogênica. Exato, Ana. E eu queria demais agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Adoro conversar contigo, conhecer aqui as tuas amigas, os teus amigos. E quem quiser também trocar ideias, pode depois também me mandar mensagens. Eu vou tentar responder na medida do possível. E, enfim, o que eu posso dizer é que é uma dieta que a pessoa se sente saudável. E isso, para mim, é o mais importante, porque a cada vez que eu leio artigos, porque apesar de eu não ser da área da saúde, nem da nutrição, nem nada do gênero, mas eu leio coisas que são informativas para mim e vejo se elas me fazem algum sentido. E a cada vez que eu leio mais sobre a dieta cetogênica, eu fico muito apaixonada, mas isso não é o motivo pelo qual eu sigo. O motivo pelo qual eu sigo é realmente de me sentir como eu só me senti na vida quando eu era criança. Em termos de energia, de humor, de tudo. Então, de saúde, a pele muda, o cabelo muda. Eu até fiz questão de vir sem maquiagem, porque quando a gente come. Eu preciso entrar na cetogênica, então. Porque a gente às vezes come coisas erradas e eu, pelo menos, a primeira coisa que eu sinto logo quando eu saio da dieta é na pele, é no cabelo, são nas unhas, quer dizer, são sintomas de que alguma coisa não vai bem, enfim. Então eu fiz questão de mencionar isso porque no início foi uma coisa que começou, vamos dizer assim, por vaidade de emagrecer, aquela vaidade natural das pessoas, mas que depois eu vi benefícios que eu sequer imaginava e hoje em dia eu permaneço por esses benefícios, que são muito maiores do que aquele pelo qual o que eu gosto de você fazendo a cetogênica, Carol, é que você não foca na restrição da cetogênica, você foca na comida boa que você pode consumir com a cetogênica, que é comida de verdade, que não é comida processada. Então, acho que só tirando a comida processada da vida das pessoas, a pessoa já vai se sentir melhor, já vai ter cabelo melhor, tudo isso. E para a cetogênica é você fazer escolhas melhores. Isso que eu acho que é o mais importante, a mensagem que a gente queria passar aqui, né? Com certeza, Ana. E também esclarecimento, porque às vezes tem coisas que nós achamos saudáveis e que não são. Então, é como eu costumo dizer, tudo que se põe num pacote, que se tira da natureza e se põe num pacote, não pode ser saudável. Né? Saudável é aquilo que é o menos processado, é o que tem menos intervenção humana possível, né? Se a gente pudesse ter uma quinta e comer tudo diretamente da plantação, seria Uma fazenda, é verdade, seria bom mesmo, mas na realidade não é assim, né? E a indústria alimentícia está aí para vender cada vez mais e viciar cada vez mais as nossas papilas gustativas para que a gente continue comendo comida industrializada. E a gente está ficando cada vez mais doente, né? É só olhar ao nosso redor para a gente perceber isso. Não é nem questão de acima do peso, abaixo do peso. A questão é de as pessoas não estão saudáveis. É verdade, Ana. E alguns sintomas, só para, meu Deus, essa live vai ficar enorme, mas alguns sintomas que eu, por exemplo, não associava isso, sinceramente, à comida, eu acho que ninguém. Às vezes a gente se sentia inchado, se sentia indisposto,
a unha quebrava. Então, eu, por exemplo, tinha um problema de unha que era crônico. A minha unha quebrava sempre. E eu já tinha ido a vários dermatologistas, usado produtos. Meu cabelo caía muito. E os dermatologistas me diziam, ah, é por causa da natação, é porque você lava o cabelo todo santo dia, não tem cabelo que aguente. Quer dizer, e eu acabava por engolir aquela situação, achando, realmente, eu lavo meu cabelo às vezes até 2 vezes no dia. Resultado, depois que eu entrei na cetogênica, como eu falei, em dezembro de 2016, tudo isso passou por... outro problema que eu tinha, que era também uma coisa que eu achava crônica, que era um refluxo. Já tinha ido ao gastro, já tinha feito exames, endoscopia, etc. Quer dizer, então eram coisas que eu não associava entre si, e que no fundo estava tudo realmente conectado à alimentação. E eu comia comida que eu entendia que era saudável, que na verdade não tinha nada a ver. Não, com certeza. Eu que estudo mais essa abordagem integrativa, eu vejo que assim a maioria das doenças tem conexão com a alimentação, né? O maior exemplo é a cetogênica ser usada para epilepsia. Você vai falar, nossa, o que tem a ver? E tem a ver, porque a gente é realmente o que a gente come, né? É verdade. E a gente fica aqui se despedindo no portão, depois de meia hora, a gente já falou que ia sair, não saiu ainda. Mas eu queria te agradecer demais por dividir sua experiência, Carol, e agradecer demais todo mundo que participou dessa live, mas a gente já está aqui há algum tempo falando, vai ficar salva por 24 horas, então se quiser voltar e ver do começo, então mais do que bem-vindos a fazer isso. Eu vou tentar salvar esses lives em algum lugar, talvez no YouTube, mas mais para frente, tá bem? Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal, muito obrigada, uma boa noite para vocês e vamos iniciar um movimento de comida de verdade. Eu acho que eu apoio. Um beijo, Carol. Tchau, Beijo. gente. Obrigada.